Turma da Mônica sempre foi um imenso sucesso, com seus excelentes personagens, histórias, núcleos, sendo parte da infância de gerações inteiras que cresciam com toda a turminha. Muitos inclusive aprendendo a ler justamente com esses quadrinhos, que tinham uma linguagem simples, mas muito inteligente, principalmente no seu humor. Bom, ao menos era assim, né? O ponto é, várias gerações cresceram com a turminha, e justamente por crescer, eles começavam a se interessar por outro tipo de coisa, em um outro tipo de linguagem. E por conta disso, eles tinham que, de alguma forma, virar a página para atingir esse novo público. Assim surgiu em 2008, Turma da Mônica Jovem, uma forma de atingir um público mais velho com uma dúvida que gerava bastante interesse. Nós sempre acompanhávamos a turminha como crianças de 7 anos, mas como seria se eles crescessem? E a ideia não podia ter dado mais certo. Embora um estreamento inicial das pessoas, Turma da Mônica Jovem foi um imenso sucesso. Suas 4 primeiras edições venderam impressionantes 1,5 milhões de exemplares. E isso que já seria coisa pra caramba para um quadrinho vendido hoje em dia, em 2009 era ainda mais, com eles inclusive conseguindo bater de frente com a DC, com Batman e Superman. Um absurdo. E esse sucesso não era à toa. Embora inicialmente parecesse só mais uma coletânea de histórias adolescentes, Turma da Mônica Jovem sabia se reinventar, pegando os personagens e os trazendo para essa nova realidade, com seus exageros de personalidades mais controlados, porém ainda existentes, como forma de não perder totalmente suas personalidades, mas demonstrar o amadurecimento. Para vocês terem uma ideia do tamanho de Turma da Mônica Jovem, a edição 34, que marca o beijo do Cebola e da Mônica, um evento muito esperado, vendeu incríveis 500 mil unidades em 2011, superando novamente o DC, que tentou reivindicar o quadrinho mais vendido do ano com seus 200 mil com o reboot de Liga da Justiça. Superar a DC mais de uma vez não é pouca coisa. Turma da Mônica Jovem era bem grande. Mas tinha uma coisa faltando. Quando Turma da Mônica se tornou um sucesso, animações era algo quase inevitável. Bico gozador. E tivemos várias, desde filmes, séries especiais e assim vai. E embora nem todos tivessem uma qualidade grande, a maior parte delas traduzia bem os quadrinhos para as telonas, em vários aspectos. Só que parecia que existia algum tipo de desafio na hora de fazer algo semelhante com o TMG. Principalmente, o que era esperado pelas pessoas era que uma animação dos quadrinhos tivesse inspiração dos animes, já que os mangás também tinham. Principalmente em seu início, que remetia bastante ao traço do Osamu Tezuka, o que parece ter sido um desafio, já que nessa época, embora já tivesse rolado tentativas de um anime brasileiro se concretizar, isso nunca realmente aconteceu. Então, foram uns bons anos sem que esse assunto fosse muito tocado, mas posso te garantir que houveram muitas tentativas. Foram anos e anos dizendo o que planejavam, o que estavam fazendo, tentando, um joga pra lá e um joga pra cá, até que, vamos pra 2015, quando do mais absoluto nada, a Cartoon lança um episódio de TMG, adaptando o quadrinho O Príncipe Perfeito, que sinceramente era... Claramente era um tipo de piloto. A animação era meio precária, o traço não era dos mais bonitos, e mesmo pegando uma história da fase mais mangá da turma, o traço nem sequer tentava emular ele. E principalmente, era uma adaptação muito fraca da edição que se inspirava, tirando os momentos mais impactantes, resumindo ao extremo a história para se encaixar nos 11 minutos, acabando com a personalidade deles. Era sinceramente uma versão mais fraca e simples dos quadrinhos. Mas bom, isso era realmente isso. Um piloto que nem mesmo fazia parte de uma série de verdade, o que se comprovou quando um episódio 2 ou 3 nunca vieram, o que meio que nos deixou de novo com esse destino incerto sobre as animações de TMG. Não dá pra saber se esse seria o padrão ou só meramente um teste que acabou indo ao público para testar as reações. Nesse meio tempo, muita coisa foi tentada. O filme de Turma da Mônica Jovem foi anunciado na Comic Con em live action, com inclusive a atriz da Denise, Ramona e Nick sendo escolhidos. Eles fizeram até conteúdos relacionados, tiveram canais com TMG no nome por um tempo, mas pra surpresa de ninguém, já que o Maurício de Souza Produções não leva projetos pra frente, o projeto foi cancelado. Outra coisa curiosa envolvendo adaptações foi que antes daquele piloto, nós tivemos uma animação da HGN, um teste de animação do que provavelmente foi uma ideia não aprovada, já que o próprio Maurício de Souza mandou que fosse retirado depois, que sinceramente também era feio que dói, embora em movimentação ele era bem melhor do que o que nós tivemos. Todo esse lance de animação era algo tão, mas tão confuso, que você criando até um mistério sobre o que eles planejavam. Tinha até uma especulação de que tinha um planejamento de fazer um anime junto da Toei Animation, que eu nunca achei provas, mas não seria tão doido assim. O Maurício já fez parcerias com o Japão, e a Toei é bem ligada ao ocidente. Inclusive, era quem faria a versão 2D de Miraculous também. Mas tudo que tínhamos era isso, especulações. E isso até a Comic Con de 2017, onde foi dito que teríamos finalmente a série de TMG, dessa vez com uma confirmação real. Seria em estilo anime, com até um teaser sendo mostrado ao público, com a promessa de uma série em 2018. Nisso não tinha jeito, finalmente Turma da Mônica Jovem iria sair. Claro, não no ano que eles anunciaram, porque eles nunca acertam nisso. Mas em 2019, tivemos por fim o lançamento de Turma da Mônica Jovem assim.
Essa animação foi uma completa decepção aos fãs. Não só o traço não tinha absolutamente nada a ver com nenhum anime, como a animação era horrível. Os movimentos eram super duros e nada naturais, com os personagens mal tendo expressões faciais e com a direção optando por usar emojis pra substituir isso. O roteiro era fraquíssimo, recorrendo à história, em sua maioria originais, muito sem graça, o que pegava o mínimo do mínimo dos quadrinhos, igual aquele piloto antigo. Não tinha uma naturalidade, não tinha criatividade, mesmo existindo quadrinhos muito bons pra adaptar, como O Brilho de um Pulsar, Monstros de D, A Invasão dos Robôs Zumbis, Caderno do Riso, Umbra. Eles achavam que os fãs mereciam era o CC do Contra. Segura aí, segunda série, eu já chego em você. E isso foi uma decepção, porque nem o que foi prometido tava aqui. Esse punhado de episódios era algo claramente feito nas coxas, que sinceramente só se salvava a dublagem, que escolheu ótimas pessoas para fazer os papéis dos personagens. E o pior é que isso nem é culpa do estúdio. A Lightstar Studio já fez trabalhos para Disney e Warner. Especialmente, eles foram dos animadores de Space Jam 2, que é muito bonito. Ou Asterix e os Vikings, que parece ter uma animação da Disney às vezes. Toda a questão aqui é claramente orçamento. Eles tiveram que trabalhar com pouco e isso matou o projeto. Mas isso ainda não seria nada para os fãs de Turma da Mônica Jovem. Pois, na turminha, em meio a quadrinhos mal feitos, tinha algo que estava praticamente segurando a franquia em questão de qualidade. Os live actions. O elenco, direção, roteiro, era tudo muito bem pensado e respeitava muito a turminha, dando uma visão mais dramática, madura, mas ainda assim com uma boa comédia e mantendo o legado desses personagens. Em 2022, quando tivemos uma série retratando o crescimento deles, era natural pensar que estávamos nos preparando para a próxima fase, um live action de Turma da Mônica Jovem. E realmente, pouco depois foi anunciado que teríamos finalmente um filme de TMG, com esse elenco. E sabe o pior disso tudo? Na época, eu tentei ser positivo, principalmente quando eu descobri que ele trataria da parte mais mística de Turma da Mônica, que nem os live actions anteriores queriam mexer. Embora eu não gostasse de nada desse elenco, eu queria ser positivo, mas sinceramente, que horror. Esse filme não bebe de absolutamente nada de bom da boa fase de Turma da Mônica Jovem. Tudo nele é tão sofrível, a atuação é péssima, o roteiro além de não ser bem escrito não é interessante, os efeitos não são grande coisa. Novamente, mesmo com tanta coisa pra adaptar, eles fizeram algo completamente do zero, de novo. É um desperdício da excelentíssima lore dos quadrinhos, que podia gerar, mesmo que em uma história nova, coisas muito interessantes. É absurdo como parece que pra adaptar a Turma da Mônica Jovem, eles começam jogando fora tudo o que é Turma da Mônica Jovem. Até o vilão cabeça de balde não era uma coisa de Turma da Mônica Jovem, e sim da turminha. E pior, da turminha atual. Fizeram um filme de quadrinhos voltado pro público mais jovem, se é algo que parece ter sido feito pra crianças. E pior, insultando a inteligência delas, porque sinceramente, os filmes da turminha eram bem mais inteligentes, mesmo sendo abertamente obras infantis. E daí que mora o problema. As duas adaptações principais de Turma da Mônica Jovem são bombas completas. Mesmo com tantas boas histórias pra adaptar, eles sempre acabavam caindo em histórias originais feitas nas coxas, com direção e produção precária. Porém, pelo menos isso é só nas adaptações, né? Nos quadrinhos, nós temos as séries, que seriam tipo as temporadas de Turma da Mônica Jovem, resumindo bastante. A primeira foi de onde saiu basicamente tudo de popular e interessante da turminha, uma própria saga do fim do mundo. Não era perfeito, tinham umas ideias boas, histórias horríveis também, mas tinha um saldo bem positivo. Tinham bons roteiros, uma boa qualidade de traço, consistência, excelentes artistas e boas composições de capa. Mas aí, começou a segunda série, e o que inicialmente já demonstrava uma queda de qualidade, só se acentuou mais com o passar dos anos. Inconsistências gigantes no traço, desenhos horríveis pra dizer o mínimo, que principalmente abandonavam de vez o estilo mangá, roteiros que eram tão mal feitos que chegavam a chocar. Juro, tem histórias que são simplesmente inacreditáveis, tipo o outro lado da moeda, que se eu for falar, vocês não acreditam, vocês realmente precisam lá ler. Mas só pra te dar um gostinho, aqui eles colocam Cebola, o garoto mais inteligente da turma, que em mais de um futuro conseguiu até conquistar o mundo por causa da sua inteligência, colando. E pior, colando sem nem diferenciar as respostas, coisa que até uma porta não faria. Temos também uma das cenas de atropelamento mais engraçadas já feitas, e pior, uma tentativa do mais absoluto nada de representar a depressão com a Mônica. Até que seria legal, considerando que podia ser uma boa mensagem pros jovens e tal. O problema nisso é a forma que eles fazem. Fazer basicamente a Magali só jogar na Mônica e falar depressão, e a Maria Melo que tá no hospital, isso é frescura. E depressão curada. Está batalhando com Velma, mostrando uma síndrome de pânico sendo resolvida com um beijo na boca. Até a composição das capas foi pro espaço. E o bagulho foi tão, mas tão ruim, e rendeu tantas reclamações nessa época, que a Maurício de Souza Produções, que raramente faz isso, ouviu as reclamações e resolveu dar um soft reboot na terceira série, com um novo estilo, abordagem e com cuidado muito maior na produção geral dos quadrinhos. O que foi na verdade muito bom, embora não perfeito. Sendo bem sincero, embora muito mais bonito, eu não gosto muito desse estilo mais detalhado.
cuidado, porque as poses dos personagens por vezes parecem meio duras, e eu também não gosto dessa ideia de one-shots cortando a história principal. Basicamente agora nós temos 3 histórias por edição, a do arco principal e 2 de assuntos mais aleatórios. Às vezes até rende algo divertidinho de ler, tipo o Titi aprendendo balé, e tem uma liçãozinha legal, mas na edição seguinte temos férias, confusão e gritaria, que é uma história da cascuda Marina e Denise em uma viagem que é um saco. Eu acho que isso limita a criatividade dos escritores e reduz o que podiam ser boas ideias. Embora, nossa, em comparação com o que a gente estava tendo, foi um baita salto. O que fizeram foi tão bom pra Turma da Mônica Jovem no geral, que o fato de ser animada numa época semelhante parar e ficar sem notícias por um tempo, deu até certa esperança. Não só isso, como a própria turminha ganhou também alguns episódios e depois uma nova temporada com uma qualidade muito maior de animação, mesmo que ainda naquele estilo de Flash. Mas aí, passou um bom tempo, e o que recebemos foi isso. Cara, o que raios fizeram com a Milena? O visual dela em TMG é absurdamente bonito, e transformaram ela nisso aí. Sem falar que mesmo traço, nenhuma divulgação e aparentemente a mesma animação. Acho que o pior disso é que vai ser um especial, então não teremos nenhuma segunda temporada onde eles podiam talvez adaptar algum arco legal pelo menos. O que não sei se é triste ou é livramento. Isso nem é tudo. Foi anunciado há um tempo atrás que mais 3 filmes live action eram planejados, e eles estão na captação de recursos lá da Ancine, com o segundo tendo uma sinopse que parece referenciar sombras do passado. Sim, amigos, não só aparentemente esse filme lixoso, onde todos os personagens são descaracterizados, foi a primeira adaptação atrasada do lado místico de Turma da Mônica Jovem, como aparentemente vai ser a primeira adaptação que nós teremos da saga do Fim do Mundo, o arco mais popular e bem escrito de Turma da Mônica Jovem. Imagina que incrível ele num filme live action brasileiro de orçamento moderável. E não só isso, porque também foi anunciado que vai ter uma série em meio a esses filmes, que provavelmente também vai ter o mesmo elenco. Maldição. Acho que essa é a melhor palavra pra definir tudo isso. Tudo que sai após a primeira série de Turma da Mônica Jovem parece amaldiçoado pra ser ruim. O único que acabou se salvando é realmente a terceira série, que sinceramente ainda não é a mesma coisa. Embora esteja bem longe de ser ruim, isso é bom porque eles ouviram as reclamações e tentaram mudar, o que sinceramente parece não ser o caso dos outros, que existem ali só pra MCP ganhar um dinheiro. Se os filmes live action de Turma da Mônica Jovem tivesse pelo menos alguém talentoso como o Daniel Rezende na direção e uma equipe que proporcionasse uma fotografia tão bonita quanto os filmes da turminha, já podíamos ter alguma esperança de que pelo menos a continuação seria legal. Só que a maioria de suas produções sempre vai jogar no seguro, então dificilmente eles vão chegar no estúdio e pedir algo assim. Mesma coisa pra animação, dificilmente vai rolar mais dinheiro em uma tentativa de melhorar, porque o básico tá funcionando bem o suficiente pra eles. Dito tudo isso, leiam Geração 12, que é um mangá de verdade, se inscrevam, deem like e hype no vídeo. E vejam as 2 partes do meu vídeo de Acosta Gosto, porque a segunda parte flopou bastante. Até o próximo vídeo.